Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nesse estudo de hoje, estamos retomando o capítulo número 1 do livro Nosso Lar. Na primeira parte desse estudo, que já está disponível no nosso canal, nós tratamos de diversas questões acerca da perturbação espiritual em que André Luiz se encontrava e o processo em que ele recobrou a sua consciência, né, as sensações que ele estava ali sentindo ou tendo enquanto saindo dessa perturbação espiritual em que ele se encontrava. Esse capítulo é denominado Nas Zonas Inferiores e nós já tratamos de uma parte bastante grande, né, em que trouxemos vários dos conceitos espíritas para a compreensão daquele relato que ele estava trazendo. Nessa segunda parte, nós vamos tratar de aqui 4 pequenos trechos desse estudo, mas que é muito importante para a gente. Nós vamos então fazer a leitura desse trecho por completo e após nós vamos trazer então alguns dos ensinamentos que estão contidos ali no Livro dos Espíritos e complementando com uma parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É muito relevante esse estudo de hoje porque ele nos abre a compreensão para aquilo que nós devemos tomar como prioridade nas nossas vidas, né? Então vamos lá, vamos ler aqui e a gente vai complementando esse estudo à medida que formos avançando. O André Luiz começa da seguinte maneira: reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do ciclo de contradições onde estacionara voluntariamente. Olha só que passagem tão interessante para a gente. Porque aqui, anteriormente, ele estava relatando da sua perturbação, do momento em que ele recobrava a sua consciência, a consciência do seu próprio espírito, né? Nós tratamos da questão da individualidade, nós tratamos da questão das consequências que são percebidas pelo espírito quando ele dá conta de si mesmo no plano espiritual. E agora, o André Luiz ele está tratando deste relato, ou se caracterizando com relação à importância daquilo que ele deixou para trás durante a sua encarnação e daquilo que realmente fazia importância para ele naquele momento. Então, se encontrando lá no plano espiritual, ele estava falando para si mesmo: olha, agora eu sei o que mais faz importância ou o que mais é importante para mim nesse momento. E como ele está contando da experiência dele, ele coloca como isso sendo o artigo de fé, né? Muito relevante essa questão. Bom, para começar então a reflexão sobre essa passagem, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem aqui que fala, é o capítulo 3, se eu não me engano está na página 51, meu reino não é deste mundo. Para aqueles que tiverem curiosidade, né, de tratar especificamente desse capítulo, né, é um dos primeiros capítulos, é o capítulo número 2, que inclusive o próprio Kardec fala que ele é um dos mais importantes, né?
A gente vai fazer um parênteses aqui com as observações que nós estávamos fazendo sobre a importância ou sobre aquilo que ele estava relatando como sendo o mais importante, que é o problema religioso, a fé, né? A fé que ele estava tratando como sendo de extrema importância para ele naquele momento. Isso não é novo para nós, porque quem trouxe esta perspectiva para nós foi Jesus. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nesse capítulo, né, ele trata aqui da vida futura, que é justamente isso, ou sobre isso que nós estamos falando ali no livro da Percepção do André Luiz. Vamos ler aqui o que Kardec traz para a gente. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Um excelente esclarecimento de Kardec com relação à vida futura, que é o eixo do ensinamento do Cristo, de Jesus. Aqui, nessa primeira parte, né, ele trata da passagem que Pilatos, né, interroga Jesus antes do martírio, né, antes da crucificação. Nós não vamos tratar aqui desse capítulo com muita profundidade, mas um convite que a gente deixa aqui sempre para fazer as leituras, né, é esse aqui, ó, o ponto de vista. Esse texto realmente é muito significativo para todos nós que estamos aprendendo a, talvez, né, em muitos casos, ressignificar a nossa vida de um ponto que aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera na vida futura, que é a vida espiritual, deve ser a maior preocupação, ou um dos pontos de maior preocupação da nossa vida presente. Né? E isso, como Kardec, inclusive, explica para nós, não quer dizer que nós devemos nos abster das coisas que nos competem, aqui no seu cunho material. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, dos nossos trabalhos, das nossas preocupações, né, das questões que nos competem a cada dia a fazer. Não é isso. O que essa questão do ponto de vista e da vida futura quer dizer que os nossos esforços devem ser para trazer uma melhoria dentro de nós moral, intelectual, espiritual. E é isso que vai fazer mais diferença para nós lá na vida futura. Né? E isso, obviamente, exige que nós todos sejamos colocados em sociedade, fazendo aquilo que nos compete nos nossos trabalhos, nos nossos convívios, nos nossos ciclos de relação, porque é por meio deste ciclo de trabalho, de amizades, de família, do nosso cotidiano que nós vamos conhecer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, que nós vamos ser colocados em condição de melhorar a nós mesmos. São essas condições que vão trazer aquele burilamento necessário para o nosso aprimoramento. Então é muito importante, né? Porém, isso não é o fim, é o meio. O fim é a vida futura, né? É como Jesus sempre fala, é o reino dos céus que está dentro de nós. E como o André Luiz está colocando aqui, né? Ele está falando sobre isso, que ele percebe agora a importância de ter trazido ou de ter mudado a si mesmo enquanto estava na Terra, na sua encarnação, que é o que ele fala aqui nessa última parte. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica dos escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do ciclo de contradições onde estacionara voluntariamente. Quer dizer, né, a gente tem que colocar esses ensinamentos como uma alavanca para nós, no sentido de nos impulsionar para a nossa melhoria, o que exige de nós um grande esforço, um grande exercício,
né? E Jesus trabalhou isso no Evangelho em inúmeras vezes, quando ele lidava, por exemplo, com os fariseus, com os doutores da lei, quando ele se indignava com a hipocrisia deles, quando eles, de maneira exterior, apresentava conhecimentos, apresentava ali o conhecimento das leis de Deus e exigia dos outros, né, a seguir estas leis, porém, a si mesmos, eles não colocavam essas exigências. Então, essa hipocrisia, que é o que Jesus combatia lá naquela época em que ele esteve entre nós, até hoje nós precisamos também combater, mas em nós mesmos. E aí que vem uma questão muito importante que está lá no Livro dos Espíritos. Vamos ler aqui. Questão número 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, que é o que nós estávamos estudando anteriormente, no estudo anterior? Olha só, a resposta dos espíritos. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, vamos lá, vamos repetir essa resposta. Influência muito grande do conhecimento do Espiritismo, porque nos abre a cabeça para muitas coisas, como nós estamos vendo aqui. Influência muito grande exerce na duração mais ou menos longa da perturbação em que o espírito se encontra. Porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Muito relevante para nós. E olha só, é o que o André Luiz está falando. Ele tinha talvez algum conhecimento do Evangelho, ele tinha ali, né, talvez um vínculo a alguma instituição religiosa, né, como ele falava aqui, né, sobre esse sacerdócio organizado. Porém, aquilo talvez não tenha mudado ele interiormente, né, não tenha tido, de fato, uma repercussão moral grande na qual ele pudesse, de fato, se encontrar motivado para uma transformação real, conforme ele colocou aqui, né, que ele não havia procurado essas letras sagradas com a luz do coração. Tem muito, então, a ver com isso que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, né? Porque quando a gente coloca os ensinamentos do Cristo no nosso coração, o que Jesus nos ensina? A prática do bem, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, né? Que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus nos ensinou a humildade, o perdão, a amar o próximo, a sermos, né, corretos conosco mesmo, no sentido de exigir de nós uma mudança de comportamento que reflita, né, esta luz ao redor de nós em termos das nossas ações, que visam o bem do próximo, que visam o bem de nós mesmos, que é essa prática do amor e da caridade, né? Então, para a gente terminar esta reflexão, que na verdade agora tem uma parte muito relevante, né? Mas para que a gente possa ler mais um pedaço aqui de um texto que é muito importante para nós, vamos refletir aqui sobre essa passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, só que no capítulo 15. É um capítulo que nós provavelmente já estudamos muitas vezes, né, na doutrina espírita, porque fora da caridade não há salvação, é o lema, né, do Espiritismo, né? Nesse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tem esse item que fala o seguinte: o de que precisa o espírito para se salvar? Então, ele inclui aqui a parábola do bom samaritano. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que precisa fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu, Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto.
Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as penzou. Se eu estiver incorreto nessa pronúncia, me desculpe. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E a Jesus pergunta: Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus responde: Então vai e faz o mesmo. Essa parábola, né, ela é muito relevante para nós nesse contexto, principalmente que nós estamos estudando, porque aqueles que passaram ali, né, anteriormente por essa pessoa que estava, né, em necessidade, que fora vítima dos ladrões, eles conheciam a lei judaica. Eles eram, né, conhecedores daquilo que correspondia às leis de Deus, como o próprio doutor da lei havia perguntado e ele sabia, né? Qual era essa maior lei? Amar a Deus acima de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Então, eles sabiam, né? Mas o sacerdote aqui, que foi o primeiro a passar, ele não acudiu, mesmo sabendo dessa lei, né? O levita também, mesmo passando ali por essa pessoa, ele não parou, né? Só o samaritano que parou para auxiliá-lo. E aí, a gente precisa também ter uma noção de quem são essas pessoas ou esses grupos, né, dentro deste contexto. A gente vai chegar lá, mas só para ter uma questão sobre o conhecimento, né, só fazendo um parênteses aqui, sobre essa questão do conhecimento. O conhecimento, esses aqui possuíam, porém, a prática do bem que era exigida deles, isso não foi feito, né? E sim por aquele o qual era desprezado por esses conhecedores das leis. Muito interessante isso, porque nos mostra o seguinte: nós podemos ter o conhecimento que for, isso pode nos auxiliar muito, mas desde que isso traga modificações dentro de nós mesmos, né? Porque se nós não mudarmos, se nós não reconhecermos a necessidade do outro, se nós não praticarmos aquilo que, né, Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, como que eu vou ser merecedor de uma entrada, como ele fala, né, do reino dos céus, né? Só o conhecimento, sem a prática, não vai resolver a questão. É o que André Luiz está colocando nesta situação em que ele descreve de si mesmo lá no plano espiritual, né? E que os espíritos complementam aqui nessa questão 165. E aí, para pegar uma explicação até muito clara sobre esta questão, vamos ler o texto de Kardec, que nos esclarece muito a respeito disso tudo. Isso está no item número 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgares os outros. Olha só. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura, que é o que nós acabamos de ver nessa parábola. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria.
A homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens, materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Muito esclarecedor para nós. É tão claro que não é necessário nem complemento, né, de entendimento aqui, né, ou de esclarecimento, porque é extremamente claro para nós. E Jesus, na sua sabedoria infinita, né, como Kardec nos explicou para aqueles que eram os conhecedores da lei naquela época, que eram os sabidos da lei, né, porque foi um doutor da lei que perguntou, Jesus tentando tentá-lo, provocá-lo, e Jesus, na sua sabedoria, explica para ele de uma maneira em que as práticas da sociedade naquela época fossem colocadas claramente para ele, da forma como ele pudesse compreender, exatamente como ele poderia compreender da sua melhor forma, né? E, ao mesmo tempo, deixando claro para nós e para toda a eternidade esses ensinamentos que trazem sempre a verdade única, né? Que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é tudo isso que ele colocou, né? Sendo humilde, sendo caridoso, sendo contrário ao egoísmo, ao orgulho, né? Praticando o amor ao próximo, enfim, tudo isso que a gente acabou de estudar. Mas aqui, dentro do contexto do nosso estudo, né, mostra para a gente quais são as consequências disso lá na vida futura, né? Quais são as condições para que todos nós possamos nos salvar, né? Ou seja, André Luiz, no seu relato, coloca essa importância para ele conforme os sofrimentos que ele estava tendo ali naquela condição em que ele se encontrava. E ele reflete sobre essas necessidades, né, essas condições que deveriam ter sido por ele mais bem trabalhadas, ou que ele deveria ter procurado segui-las, não com cultos exteriores, mas sim com o coração e com a mudança moral, que isso traria para ele ali naquele momento um resultado, né, uma consequência muito maior. Então, para terminar esse estudo, eu deixo aqui, né, um texto, né, de convite para vocês lerem, lá no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 3, onde temos os exemplos, tem espíritos em condições medianas, que é denominado esse capítulo, tem o relato do senhor Cardon, que é um médico, e ele fala sobre, mesmo o pouco ali que ele trabalhou no sentido de mudar suas convicções e o resultado também da prática do bem que ele fez na vida dele, repercutiu positivamente no estado em que ele se encontrou posteriormente, lá no plano espiritual, conforme nós estamos vendo aqui do André Luiz. Então, nesse relato aqui, né, nós podemos ter um exemplo de um outro espírito que se mostrou em condições mais felizes, né, se comparada com a do André Luiz, por exemplo, por conta
desta preocupação que ele teve, mesmo para ele, como ele relatou, sendo um pouco tardia. Então fica esse convite para vocês estudarem, lerem esse trecho que é muito interessante também. Bom, meus amigos, fizemos, portanto, o estudo aqui dessa pequena parte do capítulo 1. Né? Vamos ter, então, uma terceira parte para nós tratarmos do restante desse capítulo, mas espero que tenha ficado uma porta aberta para reflexões. Né? Nós todos precisamos refletir muito nestas questões que são de extrema importância para nós e que nós estamos há quantos mil anos tentando aprender. Né? Então, que nós possamos refletir nesses livros que são muito esclarecedores para nós, com a luz da doutrina espírita que nos esclarece tanto, né? E principalmente com o Evangelho, que é realmente, né, como Jesus disse que ele era, o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso meio, o meio pelo qual nós podemos nos salvar, né? O meio pelo qual nós podemos encontrar essa felicidade, que é dentro da gente mesmo. Nesse relato que nós estamos vendo do André Luiz, né, a infelicidade dele, o sofrimento, é com ele mesmo, é no espírito dele, é na consciência dele. Né? Portanto, o bem que nós fazemos aqui, os esforços que nós fizermos na prática do bem e com propósitos de nos melhorarmos para que nós possamos ter a consciência pura, isso vai ter um impacto muito grande na nossa condição espiritual, né, e que todos nós vamos encontrar ela em algum momento. Né? Porque essa é a nossa verdadeira pátria. Bom, meus amigos, então terminamos mais um estudo. Obrigado por ter acompanhado e fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos. Até a próxima.